Queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, eu vos convido para que juntos abramos a Santa Palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo, no capítulo de número 15. E à medida em que você abrir o texto, coloque-se de pé. À noite, nesse mês, tenho tido a alegria de pregar uma série de mensagens textuais expositivas, cujo tema é o maravilhoso Evangelho de Cristo, baseado em um livro que nós escrevemos há 2 anos atrás. E eu já preguei 2 mensagens, já preguei em 1 Coríntios 15:1 e em 1 Coríntios 15:2. E agora a terceira mensagem será em 1 Coríntios 15:3. Todos encontraram? Amém? Eu lerei uma vez, a igreja lerá a segunda vez. Diz assim a palavra do Senhor: Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Vocês, irmãos. Amém. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado porque, ó Deus, Tu és tão perfeito e maravilhoso, que deste a nós a bênção do Evangelho. Ó Deus, e nada poderia, ó Deus, ó Pai, mudar o nosso coração, fazer-nos aceitos diante de Ti, nada além do Evangelho. Obrigado, Senhor, porque Tu nos tens ensinado nestes domingos que o Evangelho não é legalismo e religiosidade, mas também, ó Deus, nos ensinaste que o Evangelho não é liberalismo e licenciosidade. Ó Deus, ó Pai, mas o Evangelho é uma terceira via, é a via que anuncia um Deus de amor, que dá seu Filho por amor de nós, e que nos salva de graça, mediante a fé, nos declara justos. E agora, porque vivemos como aqueles que foram comprados e salvos por essa graça, não nos entregaremos mais a uma vida de pecado, mas de gratidão e louvor e serviço, conscientes de que isso não nos faz mais justos que ninguém, mas de que somos aceitos por causa do que Cristo fez. Ó Pai, nessa noite nos assentamos mais uma vez aos Teus pés, aos pés do Teu Evangelho. Ó Pai, fala a nossa alma. Ó Pai, descedenta-nos nesta noite. Ó Pai, enche o nosso coração da bênção do Teu Evangelho e nos move, grande Deus, ao cumprimento da missão. É o que nós Te pedimos. Dá-nos hoje transformação. Em nome de Jesus oramos. Amém. Assentai-vos, queridos irmãos e irmãs. Santo povo de Deus, há um salmo lindo e precioso que fala acerca das virtudes e das glórias da palavra do Senhor. Mas um dos versículos que mais me impressiona no belíssimo Salmo 19 é o versículo de número 10, porque ele fala que os juízos do Senhor são mais desejáveis, mais do que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Se você se detém a meditar, ainda que por um momento transitório, você vai perceber que essa palavra que você tem em suas mãos vale muito mais do que a maior fortuna de ouro de todo o universo, porque essa palavra tem o poder de trazer vida ao seu coração por meio do Evangelho, e por meio dela você conhece a Deus e recebe a riqueza que ninguém pode tirar de você, que é a bênção da salvação. Mas além disso, o versículo citado também diz, amados amigos e irmãos, que essa palavra é mais doce do que o mais doce mel.
das mais nobres e preciosas abelhas, das melhores colmeias da terra. Ah, amados irmãos, como o mel é doce. Quando nós o comemos, muitas vezes os nossos olhos voltam a brilhar. E essa palavra é tão gloriosa e doce, que quando nos alimentamos dela, ah, amados irmãos, os nossos olhos espirituais voltam a brilhar e nos enchemos de esperança. Ah, o centro dessa palavra é o Evangelho que vos prego nessa noite. Palavra caríssima como ouro, doce como mel. Por causa disso, nesse texto o apóstolo nos apresenta o valor do Evangelho. Inicialmente o Senhor nos diz que o valor do Evangelho é um valor prioritário. O valor do Evangelho é um valor prioritário. Olhe para o seu versículo. Paulo diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Você poderia traduzir isso aqui literalmente como nós pregadores falamos muitas vezes: em primeiro lugar. Ou como os americanos gostam de dizer, né? First of all, né? First of all, antes de tudo, prioritariamente, eu entreguei para vocês o Evangelho. O que Paulo está dizendo aqui, amados irmãos? Que o Evangelho é a primeira prioridade da igreja. Que há muitas coisas boas no meio do povo de Deus, mas o povo de Deus não pode existir, não pode sobreviver, não pode caminhar se sua vida não estiver centrada e conduzida pelo Evangelho do Senhor. É o Evangelho que nós vos temos anunciado, que mostra um Deus santo, que mostra o homem pecador, mas que mostra que esse Deus mandou seu Filho Redentor para receber a ira dos pecadores na cruz, e esse Filho ressuscitou. E todo aquele que nele crê é declarado justo e entra num processo de santificação, e no dia final, quando o Senhor restaurar gloriosamente a sua criação, todos nós nos encontraremos com Ele. Essa é a mensagem, amados irmãos, que dá vida ao pecador. Essa é a mensagem que ressuscita mortos. E a igreja de Cristo Jesus, antes de tudo, prioritariamente, sempre tem que estar centrada, amados amigos e irmãos, no Evangelho do Senhor. O Evangelho é valoroso, porque ele é a prioridade de Deus, para o seu coração, para o meu coração e para a igreja de Jesus. E não existe igreja viva e revitalizada que não esteja centrada no Evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, é tão importante que Cristo, quando vai se despedir de nós, qual é o grande mandato que ele deixa para os seus discípulos em Marcos 16:15? Vamos falar de cor, quem sabe comigo? Vamos lá? Ide por todo o mundo e pregai-o a toda criatura. A grande missão que Cristo dá a você e a mim, amado irmão, é que preguemos o Evangelho. Há muitas coisas boas que podemos fazer na igreja, mas todas elas, amados amigos e irmãos, perdem o significado se por meio delas nós não exaltamos o Senhor, e se por meio delas, amados irmãos, nós não proclamamos a grande graça, a grande bênção e a grande salvação que recebemos de graça em Cristo Jesus. Nós nunca podemos abrir mão do Evangelho. É o tesouro mais precioso que a igreja tem. E antes de tudo, em nossa vida, em nossa igreja, em nossos corações, deve estar o Evangelho do Senhor. Porque ele, amados irmãos, traz significado para nós. Ele traz alegria para a nossa vida. É por causa do Evangelho que eu sei que sou amado. E ainda que muitas pessoas talvez rejeitem você nesse mundo, ou as portas se fechem para você, você não desanima de viver, porque você sabe que foi amado por Deus antes que o mundo houvesse. É por causa do Evangelho que você sabe que, apesar de pecador, Deus te considera precioso, porque você custou o sangue do eterno Filho de Deus, o preço mais caro do universo. Não há ninguém tão amado como você, não há ninguém tão precioso aos olhos de Deus como você. O Evangelho traz significado à nossa vida. O Evangelho, amados irmãos, conduz a igreja. O Evangelho faz a igreja crescer. O Evangelho nos ensina a viver em família, a exercer graça, misericórdia, amor e justiça quando necessário. O Evangelho, amados irmãos, é o centro de tudo. O Evangelho é a prioridade da vida da igreja e dos nossos corações. Irmãos, quando nós vamos construir uma casa, nós nunca começamos pelo telhado.
100 anos atrás, quando nossa igreja estava envolvida nessa construção, eu vi uma foto naquele precioso livro da Unida, que antes de terminar o templo, já no ano de 1918, a igreja já se reunia aqui, certo? Aquela belíssima construção na qual estamos, não começou, amados irmãos, pelo teto. Por onde começou a construção, irmãos? Pelo alicerce, pela base. E por isso a base, o fundamento da igreja tem que ser o Evangelho. Jesus, no maior sermão da história, nos contou o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras do Evangelho do Reino de Deus e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Meus irmãos, os ventos soprarão contra a sua vida. Minha irmã, chuvas virão fortes sobre você. Enchentes em grande torrente talvez assolarão a sua casa e o seu lar. Mas se você está construído no Evangelho, no fundamento da palavra de Deus, ainda que venham ventos, mares, angústias e tempestades, você não só sobrará, você não afundará, você ficará de pé, porque você está fundamentado no Evangelho do Senhor Jesus. Então, meu amado irmão, não se esqueça do Evangelho. Ame o Evangelho, pregue o Evangelho para si mesmo. Quando você estiver se achando bom demais dentro de casa e entrar numa discussão, de repente entenda a perspectiva do outro e lembre-se que o Evangelho diz que você é pecador. Você não tem a razão sempre. Então, quando o outro pecar contra você, não dê a ele uma sentença de morte dizendo: agora eu vou banir você da minha amizade, do meu convívio e do meu círculo íntimo, porque se Deus fosse tratar você assim, você estaria perdido. Deus quer que nós exerçamos graça uns com os outros nos relacionamentos. É assim que a igreja de Cristo vive, amados irmãos. O Evangelho é o centro de tudo. O Evangelho é o centro da história, o Evangelho é o centro das Escrituras, o Evangelho é o centro do mundo, o Evangelho é o centro da minha vida e da sua. Portanto, irmão, que o Senhor locuplete a sua alma hoje com o Evangelho, que Ele venha transbordar na sua vida, que Ele extravase o seu interior, que Ele vaze pelos seus poros, e que as pessoas que estão próximas a você, por ver o Evangelho manifesto em sua vida e pregado em tua boca, recebam a salvação de Cristo Jesus, por causa da presença do Evangelho em você. Que o Evangelho seja sempre a tua e a minha prioridade, em nome de Cristo Jesus. Amém. Não há nada tão valoroso como o Evangelho. Mas o valor do Evangelho, irmãos, além de ser um valor prioritário, é um valor celestial. O valor do Evangelho, além de ser um valor prioritário, é um valor celestial. O nosso texto diz: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Amados irmãos, Saulo de Tarso, depois chamado de Paulo de Tarso, é simplesmente um dos maiores intelectuais da história da humanidade. Um dos maiores líderes da história deste planeta, amados amigos e irmãos. Saulo, brilhante, criado aos pés de Gamaliel. Mas também, amados irmãos, romano, nascido em uma província romana de muito prestígio, um intelectual. Já na sua juventude se destacava além de todos os demais. E depois, amados irmãos, sendo um dos principais discípulos do judaísmo, persegue com toda a força o Evangelho e a igreja de Jesus. Mas quando o Senhor o encontra no caminho de Damasco, ele é transformado, amados amigos e irmãos. E então ele se tornou o primeiro soldado de seu Senhor, o mais destacado, que levou o Evangelho em distintos lugares. Paulo era um grande intelectual, amados amigos e irmãos. Ele foi capaz de pregar para a elite da filosofia grega na Ágora, ali, naquele lugar, amados irmãos, na colina de Marte, onde os filósofos se levantavam para debater suas ideias. Nossa Bíblia chama Ágora de Areópago, e Paulo se levanta ali, em um grego impressionante,
parecendo um natural da terra, usando da teologia, mostra que Deus é o Deus criador, o Deus da providência, o Deus que cuida de todos os seres humanos e providenciou redenção em Cristo Jesus, pregando em grego. Quando está em Jerusalém e é preso por causa do nome de Jesus, todos acham que ele é um grego, um sicário grego ou romano, e quando ele se levanta em público, a multidão alvoroçada que quer matá-lo, ele fala com eles no melhor hebraico e eles ficam perplexos. Quando ele vai a Roma, ele prega em latim, amados irmãos, o Evangelho de Cristo Jesus. E eu não sei se na Espanha, onde provavelmente ele pregou na 4ª viagem missionária, se ele predicou o Evangelho em castelhano. O castelhano não existia do jeito que é hoje ainda, amados irmãos. Eu estou brincando com vocês, mas Paulo foi um homem muito inteligente. Mas mesmo sendo tão capaz e tão brilhante, ele não inventou o Evangelho. Ele não quis impor uma filosofia sua à igreja. Ele não criou um movimento seu. Olha o que ele diz aos Coríntios, veja bem, preste atenção. Ele diz: eu vos entreguei o que também recebi. O termo grego para essa palavra é basicamente um quadro assim, amado irmão. É literalmente: eu tomei o Evangelho da mão do Senhor Jesus. A tradução literal melhor seria essa, certo? Eu peguei o Evangelho da mão de Jesus e coloquei o Evangelho na mão de vocês. Olha que cena bonita. Ele diz: eu não inventei o Evangelho, irmãos. Peguei o Evangelho, certo? Eu recebi da mão de Jesus e eu coloquei na mão de vocês. Paulo não inventou o Evangelho. Paulo recebeu o Evangelho do céu. O Evangelho é celestial. O Evangelho, irmão, nasceu na mente de Deus. Nenhum homem teria a capacidade, amados irmãos, de fazer um plano tão brilhante como esse. Nenhum homem teria a capacidade de renunciar de maneira tão gloriosa como Deus eterno fez, dando seu único filho na cruz do Calvário. O Evangelho é do céu, e isso traz paz para o nosso coração, porque se o Evangelho fosse inventado por homens, homens são pecadores e falhos, e o que homens fazem não pode trazer segurança para nós. Mas porque o Evangelho foi inventado no céu, criado por Deus, pelo Deus santo, perfeito e maravilhoso que nos ama, nós podemos descansar nesse Evangelho. Ele é valoroso, porque ele é celestial. Irmãos, ele é tão importante, que eu não sei se você sabia que o Evangelho foi pregado antes que esse planeta fosse criado. Você sabia disso? Pastor, onde o senhor está inventando esse negócio? Dá uma olhada comigo lá em 1 de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 18 ao 20. Preste atenção como esse Evangelho, o Evangelho, irmãos, é mais velho que o planeta Terra. E essa terra vai passar, mas o Evangelho nunca vai passar. 1 de Pedro 1, de 18 a 20. Leiam todos comigo numa só voz, vamos lá? Ou vocês leiam melhor, 1 de Pedro 1, 18 a 20. Eu vou começar o sabendo e vocês continuam. Sabendo que... O Evangelho, amados irmãos, é tão relevante, mas é mais antigo do que tudo que você pode ver. Que bênção maravilhosa! Eu imagino, irmãos, a Bíblia não conta, mas imagine o burburinho no céu. Vazou para algum dos anjos que o Deus eterno resolveu criar, e no seu decreto soberano ele decretou permitir que o pecado entrasse no mundo. E eu não sei, amados irmãos, se alguns já estavam consternados, e talvez o inimigo das nossas almas, que foi um anjo naquela época, já com rebelião no seu coração, pensava que o mal poderia entrar através dele. A Bíblia não fala sobre isso, mas o que a Bíblia diz aqui, amados irmãos, é que foi proclamado no céu, foi conhecido antes da fundação do mundo, foi contado, amados irmãos, para aqueles que existiam antes que nós existimos, que Deus, o santo Deus, decretaria permitir, amados irmãos, a queda dos seus filhos em pecado, para revelar de maneira muito gloriosa o seu amor por meio de Cristo Jesus. Nessa própria carta, amados irmãos, o Pedro diz no capítulo 1, que
os anjos anelavam perscrutar a pregação do Evangelho. O privilégio que foi dado a mim e você, os anjos estão ali expectantes. Ai, se o Pai deixasse a gente pregar o Evangelho, seria algo maravilhoso demais. Mas é um privilégio que Deus deu a mim e a você. O Evangelho nasceu no céu. Então nunca duvide do Evangelho, nunca duvide do amor de Deus. A segurança, o valor e a firmeza desse Evangelho que você tem está no fato de que ele não foi inventado por homem, ele foi inventado por Deus. Então, meu irmão, então, minha irmã, se ele foi inventado por Deus, por que você o resiste tantas vezes? Por que você não se deixa guiar por este Evangelho? Por que ouvir esse Evangelho, ele não faz sua alma pulsar de novo? Me assusta, amados irmãos, quando eu vejo crentes antigos dizerem: o pastor está pregando o Evangelho de novo, eu já sei disso, não preciso saber. Me deixa literalmente estarrecido e perplexo, porque se eu entendo o quanto eu sou pecador, e o quanto eu mereço a ira de Deus, todas as vezes que eu escutar que Deus me amou, e deu seu Filho por mim, meu irmão, isso tem que me levar a maior exultação. Todas as vezes que eu ouvir que ainda que viva eu nesse mundo caótico e cheio de imperfeições, eu sou amado por Deus, minha vida tem um propósito e caminha para o alvo. Eu não estou perdido à deriva da existência, Deus deu seu Filho por mim. Isso deveria fazer o nosso coração saltar de alegria. E nós deveríamos mais uma vez enamorarmos-nos do nosso Deus por causa deste grande amor, por causa dessa grandiosa salvação. Que o Evangelho faça hoje pulsar de novo o seu coração, em nome de Jesus, amém. Será que existe algo mais valoroso que o Evangelho de Jesus? Não há, amados irmãos e irmãs, o valor do Evangelho, nada mais valoroso do que esse valor precioso que é o valor do Evangelho. Já vimos que o valor do Evangelho é prioritário, o valor do Evangelho é celestial, mas o valor do Evangelho é um valor sacrificial. O valor do Evangelho é um valor sacrificial. Vamos repetir comigo, vamos lá? O valor do Evangelho é um valor sacrificial. Olhe para o seu texto. O texto diz: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. O resto do versículo eu continuo pregando semana que vem. Cristo morreu pelos nossos pecados. Irmão, certa feita, não me lembro se já contei isso aqui na Unida, em algumas vindas no ano passado, mas eu tive a alegria de pregar num casamento belíssimo, numa fazenda de um italiano, ao redor da belíssima cidade de Santiago. Italianos sempre são muito brilhantes. Aquele homem era um engenheiro intelectual, ainda tinha uma vinha plantada no seu próprio quintal. E eu estava casando a filha dele, que se tornou membro de nossa igreja. E de repente, então, naquele casamento, um fim de tarde belíssimo, né? Naquele tempo de final de primavera, início de verão no Chile. Aqui há um irmão chileno que sabe muito bem o que eu estou dizendo. O sol caía da montanha naquele lugar, e de maneira maravilhosa nós estávamos ali. Eu tive a alegria de pregar o Evangelho. Quando terminei de pregar, um professor de filosofia de la Universidade de Chile, se aproximou de mim e disse: pastor, gostei muito das suas palavras. Quem fala espanhol, irmão, espanhol é uma língua muito bonita, né? E quando nós dizemos em português que um orador é inspirado, a palavra que eles usam é assim: ele orador tem ángel, né? Eu gosto muito dessa expressão, né? Tem anjo, né? Parece que é algo que mexe com a gente. E aí ele dizia: pastor, gostei do discurso. Para ele era um discurso meramente humano. E fez seus elogios, e depois me disse: mas eu não entendo, reverendo. Por que vocês são tão sanguinários? Por que vocês precisam matar Jesus? Jesus para mim é uma boa pessoa.
Jesus para mim é um bom filantropo. Jesus para mim é o exemplo de alguém que se sacrifica por amor do outro. Jesus para mim é quem ajuda o necessitado. Eu não preciso que ele morra. Vocês cristãos são maus, vocês querem matar o seu próprio Senhor. A sua religião é uma religião de sangue, pastor. E naquela época, irmãos, eu estava lendo, por época da minha pós-graduação, aquele livro maravilhoso de C.S. Lewis chamado Cristianismo Puro e Simples. E C.S. Lewis, irmãos, argumenta ali que é impossível que você creia que Jesus Cristo é um bom filantropo, ou uma boa pessoa, ou um bom revolucionário social. Porque ele é um homem que disse que é Deus. E se ele não é Deus, ele não pode ser uma boa pessoa. Se alguém que não é Deus diz que é o próprio Deus, é um charlatão, dizia C.S. Lewis. Se alguém que não é Deus afirma ser o próprio e grande eu sou, é alguém que não é digno de confiança, é alguém que tem que ser rejeitado, é um mentiroso, é um falastrão. Então, irmãos, naquela bela conversa, caminhando com o grande professor, eu disse: professor, eu gosto muito da sua visão romântica, mas é impossível crer em Jesus dessa maneira, porque ele disse que ele era Deus, né? Repetindo C.S. Lewis, ele achou que o argumento era meu, né? Senhor, me perdoa, não citei a fonte no dia. Mas eu falei: Jesus Cristo disse que é Deus, e se ele não é Deus, como você afirma que ele não é, então ele é um mentiroso, ele é um falastrão, ele não é digno de ser imitado. E ele ficou perplexo. Mas eu disse: querido professor, Deus é santo, e nós ofendemos um Deus santo. E se alguém, professor, entrasse na casa de sua mãe e abusasse de suas irmãs e matasse seus pais, o senhor quereria justiça, pois Deus é o mais santo que existe, e nós entramos na criação dele e fizemos o que quisemos e o ofendemos e não fizemos caso dele. Então ele tem toda a razão de querer que todos paguemos, porque senão ele deixa de ser um Deus justo. Mas ele é um Deus de amor. Mas somente alguém do tamanho desse Deus poderia pagar essa dívida. Eu não poderia pagar, nem o Senhor. Então por isso Deus se faz homem em Jesus sem deixar de ser Deus. E somente alguém do tamanho de Deus poderia receber a ira de Deus contra o pecado. E por causa disso Cristo se tornou homem sem pecado, mas nunca deixou de ser Deus, e recebeu a ira de Deus na cruz. E quando o mar da ira de Deus batia nele, e ele imprensado na pedra, a ira do Deus eterno esmagava. Ele gritava: Deus meu, por que me desamparaste? Ali ele entregou sua vida por mim, professor. Eu quero lhe dizer que ele também morreu pelo senhor, professor. O senhor gostaria de receber a Jesus nessa noite como seu Salvador? Ele me disse: me dá licença, pastor. Eu tenho que conversar com outra pessoa. Que pena que ele não creu em Jesus naquele dia. Mas que bênção que nós sabemos que aquele grande sacrifício foi feito no seu lugar e no meu. Que bênção maravilhosa, irmãos. Hoje de manhã eu citei aqui Isaías 53, 4 e 5. E eu vi certa feita o irmão cantar esse versículo 5, eu achei maravilhosa a música. Ela dizia: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Imagine, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Estou sarado, estou sarado, estou sarado pelo nome de Jesus. Estou sarado, estou sarado, estou sarado pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus. Louvado seja o Senhor.
Esse Evangelho pode trazer salvação para a sua vida nessa noite. Se você nos visita e quer a salvação e o perdão de Deus, creia que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz para te salvar. Mas se você é membro da Unida há 10, 15, 20 anos e se convenceu, mas ainda não é convertido, se arrependa hoje, creia. E Jesus pode trazer paz para o seu coração, pode saciar a sede da sua alma, pode curar você dessa ansiedade incontrolável, pode trazer significado à sua vida. Só Ele pode te reconciliar com Deus. Creia em Jesus e você receberá de graça o perdão, a salvação, a vida eterna, a paz que existe somente no Senhor. Não há nada tão valoroso como o Evangelho de Jesus. Que ele seja a prioridade da sua vida. Que você saiba que é um presente do céu para você. E que ao saber que tão grande sacrifício foi feito em seu lugar, você pare de viver para si mesmo. E diga: Senhor, toma a minha vida. Eu quero ser uma bênção. Usa-me para compartilhar esse Evangelho com outros. Usa-me para que outros também recebam o Evangelho, recebam a salvação. Que o Evangelho para você seja bênção, seja paz, seja alegria, seja o maior tesouro da sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar nessa noite? Coloque sua vida nas mãos do Senhor, meu irmão. Talvez você anda triste porque tem alguma coisa na sua vida ocupando o lugar do Evangelho. Talvez você anda angustiado e assolado porque há alguma coisa entristecendo o seu coração, longe do Senhor. Eu quero, nessa noite, orar com você. Se há algum falso Deus, se há alguma coisa ocupando o lugar do Senhor na sua vida, em nome de Cristo Jesus, diga: Senhor, me perdoa, me deixa crer no Teu Evangelho, que Ele me encha de paz, que Jesus seja hoje o maior amor da minha vida. Se você quer ter o Evangelho como seu maior tesouro, ter sua vida transformada pelo Senhor, eu quero orar por você. Se você quiser receber essa oração, onde você está, coloque-se de pé nessa noite. Eu vou orar por você, para que Jesus seja sempre o maior amor da sua vida, para que o Evangelho domine o seu coração, para que você caminhe em paz e segurança com o Senhor, todos os dias da sua vida. Não se preocupe com quem está do lado, não se preocupe com o que vão dizer. Fulano está 20 anos nessa igreja. O que importa é o seu relacionamento com Deus. Se você quer dizer: Senhor, eu quero que o Evangelho domine o meu coração e a minha alma, abençoa-me. Eu quero orar por você nessa noite. Louvado seja Deus. Vamos orar, queridos irmãos e irmãs. Querido Deus, eterno Pai, que presente maravilhoso é o Evangelho. Senhor, muito obrigado, porque ninguém rouba esse presente de nós. Senhor, meu coração se comove diante da Tua presença. Obrigado por estar aqui hoje, Senhor, conosco e falar conosco tão claramente na Tua palavra. Senhor, que esses irmãos e irmãs que entenderam que precisam do Senhor sintam o abraço do Evangelho nessa noite. Ó Deus, que a fé no Senhor Jesus enche esses homens e mulheres de esperança. Que o Senhor tire, Deus, qualquer falso Deus que tem governado a vida desses queridos irmãos e irmãs. E que eles expulsem esses ídolos pelo poder do novo e maior afeto, que é o amor que vem de Deus, dado àqueles que são de Jesus. Deus, eu te peço que o Evangelho seja o centro da minha vida. Te peço que seja o centro do meu lar. Te peço que seja o centro e o fundamento desta igreja.
que nossos relacionamentos aqui sejam não só azeitados, untados, mas, Deus, fundamentados no Evangelho de Jesus. Pai, nessa noite nós queremos nos humilhar diante de Ti e pedir que o Senhor caminhe no meio da unida, seja o Senhor dela sempre, e a restaure e reavive pelo poder do Teu Evangelho. Restaura essas vidas, restaura os nossos corações. Obrigado, porque o Senhor nos dá grande salvação no Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém.